Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse material aqui, que é o meu estruturador preferido, o nylon dublado. Eu vou te explicar o que é o nylon dublado, para que ele serve, como você pode aplicar nas suas peças e, claro, te dar maiores detalhes para justificar por que ele é meu estruturador preferido. Então bora lá aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Uma Boa Criativa. Se você também faz bolsas, acessórios, organizadores em tecido, você sabe que antes da gente usar o tecido a gente precisa estruturar com algum tipo de material que deixe ele com mais espessura, com mais estrutura para a gente poder fazer essas peças. E existem várias opções de estruturadores no mercado. A mais conhecida delas é a manta R1, manta R2, aliás eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre as mantas, que são as mais tradicionalmente usadas para fazer a estruturação. Mas você sabia que existe um material relativamente novo que vem cada vez mais substituindo o uso da manta e que é excelente para fazer essa mesma função? Pois é, eu estou falando do nylon dublado, que é o meu favorito. Eu vou te explicar exatamente o que é, como a gente usa e por que ele é tão queridinho. Então, para começar, o que é o nylon dublado? Peguei um pedacinho menor aqui para vocês conseguirem entender. O nylon dublado nada mais é do que um nylon de um lado dublado, ou seja, colado completamente em uma espuma. Então ele é um nylon dublado em espuma, mas a gente acaba falando só nylon dublado. Qual que é a vantagem dele ter esse nylon? Porque a gente pode comprar só espuma. Por exemplo, essa daqui, ó, é só espuma. A gente costuma encontrar no mercado com o tamanho de 5 milímetros ou 10 milímetros, né? Essa espessura da espuma. Aqui no nylon dublado ele é mais fininho, ela é uma espessura de 2 milímetros. Justamente por ter o nylon a gente consegue trabalhar com uma espuma mais fininha, porque o nylon vai dar essa estabilidade. E essa é justamente a vantagem da gente trabalhar com o nylon dublado. O fato dele ter esse nylon aqui do lado deixa a espuma mais estável. E isso ajuda para a gente poder marcar com mais precisão. E também vai dar um aspecto mais estruturado para a peça quando a gente fizer a aplicação desse nylon na peça. Bom, e para que serve o nylon dublado? Como eu disse, serve para estruturação. Mas para que tipo de peça, né? Onde a gente pode aplicar? A gente pode aplicar tanto em tecido de algodão simples, como o tricoline, até sarja e sintéticos. Então a gente pode aplicar nos mais diversos materiais. E ele vai dar uma espessura, uma aparência muito parecida com a aparência que a gente tem quando a gente aplica a manta de 100 gramas. Então, como eu disse, eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre manta e explico essas diferenças entre manta de 100 gramas e de 200, manta R1 e manta R2. A manta mais usada na costura criativa é a manta R2 de 100 gramas. E justamente o aspecto que a gente consegue usando o nylon dublado é muito parecido com o da manta R2 de 100 gramas, essa manta tradicional da costura criativa. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas se o aspecto é muito parecido, então qual que é a diferença da gente usar a manta? Qual que é a vantagem e desvantagem? Então vamos lá, a gente tem tanto vantagens quanto desvantagens. Mas vamos começar pelo lado bom, vamos falar das vantagens de usar o nylon dublado. A primeira grande vantagem é o preço. Esse rolinho aqui que eu comprei, normalmente ele vem assim, rolinhos de 50 centímetros por 1,40 m quando a gente abre. E por um acaso ele ainda tá com preço aqui para eu mostrar para vocês, ó. Então custou R$ 9,90 esse rolinho. Veja, se eu comprar aqui, pelo menos na minha realidade, esse eu compro pela internet, se vocês colocarem aí na internet nylon dublado, vocês vão achar várias opções de lojas online que vendem esse material. Ele existe em várias cores e normalmente é o mesmo preço, tanto faz a cor que você compra. Fazendo um comparativo com o preço que eu tenho da manta, a manta normalmente eu compro no armarinho aqui da minha cidade e ela está custando R$ 23,90, meio metro. Então veja que é menos da metade do valor que eu pago pela manta. Aí já é uma grande diferença, uma grande vantagem para o nylon dublado. A segunda vantagem está no resultado que ela oferece. Como eu disse, é muito parecido a gente usar o nylon ou a manta para fazer a estruturação. Mas com o tempo de armazenamento, o nylon ele garante que a peça fique estruturada por mais tempo. É comum que quando a gente tem uma peça feita com manta, quando a gente deixa lá no armário, a peça não vendeu e fica lá guardada, ela começa a amassar. Então a gente precisa pegar a peça, passar novamente, deixar ela com carinha de nova de novo.
Quando a gente lava também, ela pode perder mais estrutura. Então o nylon, por ser um material completamente sintético, ele deixa essa peça com um aspecto de mais nova por mais tempo, tá? Isso é subjetivo, eu aconselho que você faça testes aí, pega uma peça que você fez há mais tempo e compara o resultado com o nylon e com a manta. Eu gosto mais do resultado com o nylon, então por isso eu também tenho dado preferência para usar esse material aqui nas minhas peças. E a terceira vantagem tem relação com a aplicação. Isso eu vou explicar melhor para vocês quando a gente fizer a aplicação na prática, para vocês verem como a gente faz para estruturar um tecido com o nylon dublado. Mas só para dar uma adiantada, como vocês já devem saber, quem trabalha com manta, no caso da manta, ela já vem com uma cola e a gente aplica com o calor do ferro. Já no caso do nylon, a gente precisa de uma cola para fazer a aplicação. Aí você pode pensar, tá, mas isso não é uma desvantagem? Então, se uma já vem com a cola e a outra a gente precisa colocar uma cola? Eu acho que não e vou explicar para vocês por quê. A grande questão aqui está na eficácia dessa cola que vem junto com a manta. Para que essa cola seja ativada, a gente precisa do calor do ferro. Mas é um pouco complicado chegar no calor perfeito ali do ferro. Quando a gente coloca pouco calor, a cola não ativa o suficiente, a manta fica descolando do tecido. Mas se a gente aplica calor demais, a gente pode ou amarelar o nosso tecido, ou então inutilizar a manta, porque ela acaba queimando e ela afina, ela perde aquela espessura inicial. Já deve ter acontecido com você aí. Então é difícil a gente chegar naquela temperatura perfeita para que a cola da manta realmente colhe o tecido da forma como a gente precisa para fazer a peça. A forma que eu encontrei aqui no meu ateliê é usar um calor intermediário e a cola não fica eficaz do jeito que a gente precisava. E aí logo depois que eu passo o ferro, eu já venho na máquina de costura e faço uma costura de segurança ou uma telacê. Então não, a cola sozinha da manta não é suficiente para dublar o nosso tecido da forma como a gente precisa para que fique estruturado. Por outro lado, no caso da cola que a gente usa aqui no nylon dublado, ela é 100% eficiente para fazer a estruturação. A gente passa a cola, é super rápido de fazer isso. Aplica o tecido sobre o nylon dublado nessa cola e ela fica colada para sempre. Inclusive as pontinhas, porque na manta às vezes ela fica colada no meio, mas as pontinhas descolam. Enfim, isso acaba que me faz gastar muito mais tempo do que a cola que eu uso aqui. Então o ponto-chave aqui da vantagem do nylon dublado em relação à manta na aplicação tem a ver com o tempo. Eu acho muito mais rápido aplicar uma cola e fazer a colagem aqui no nylon dublado do que levar a manta até o ferro, passar, depois ir na máquina, fazer essa costura de segurança ou fazer uma telacê e aí refilar para depois começar a costurar. Então eu economizei um grande tempo aqui no meu ateliê usando essa estratégia da cola com o nylon dublado e para mim isso vale ouro. Vocês sabem que eu sempre falo aqui que o tempo é o recurso que a gente tem de mais precioso dentro de um ateliê, então tudo que faz a gente economizar tempo é super valioso. Agora, como nem tudo são flores, vamos falar das desvantagens. A primeira delas é que nem sempre é fácil encontrar esse material. Aqui mesmo na minha cidade eu não consigo encontrar o nylon dublado para comprar em lojas físicas, eu sempre compro online. Para mim isso não é necessariamente um problema, porque a maior parte das coisas que eu compro aqui no ateliê eu compro online mesmo. Eu acho que eu consigo melhores preços e é mais fácil eu fazer as minhas compras, escolher o que eu quero. Mas eu preciso sempre estar bem programada, porque as lojas que eu costumo comprar demoram um pouco para entregar, são lojas de São Paulo, então eu sempre preciso estar preparada para ter no meu estoque, porque se eu precisar de uma hora para outra eu não vou conseguir esse material. E a segunda desvantagem é um pouco controversa, porque tem a ver com a aplicação, que eu coloquei como vantagem também. Como eu disse, tem o seu lado positivo e o lado negativo, que é justamente o fato da gente precisar da cola. Como ela não vem com a cola, a gente precisa sim comprar uma cola e fazer essa aplicação. Eu considero que mesmo assim é uma vantagem para o nylon, porque a gente consegue maior eficácia e economiza tempo, como eu já falei. Mas algumas pessoas podem não se adaptar muito de ter que ter uma cola e fazer essa colagem. Então eu vou explicar direitinho para vocês como a gente faz isso, para você decidir aí se você vai considerar uma vantagem ou uma desvantagem. Bom, então agora que a gente já falou o que é, para o que serve, as vantagens e desvantagens, vamos falar sobre a aplicação em si. Vou mostrar na prática para vocês como a gente faz isso. Como eu já adiantei, a gente vai precisar de uma cola, e eu gosto muito dessa cola aqui, que é a cola da Tech Bond. Não é patrocínio, existem várias outras marcas, testem para ver qual vocês gostam mais. Eu já venho usando essa aqui há algum tempo e é uma cola que funciona super bem, eu gosto bastante.
Tem essa permanente e a reposicionável. A diferença é que a reposicionável você consegue colar e descolar por acho que 24 horas, se eu não me engano. Mas qualquer uma das duas vai funcionar super bem para isso. Eu geralmente compro a que eu consegui encontrar por um preço mais barato. Aliás, eu vou deixar uma dica para vocês sobre o preço barato. Sabe onde eu costumo comprar essas colas? Em loja de material de construção. Porque elas são bastante usadas nessa área também. E lá eu consigo, às vezes, preços melhores do que nas lojas especializadas em materiais sintéticos e armarias. Uma coisa que você precisa prestar atenção para escolher a sua cola é ver se ela é própria para tecido. Então, normalmente elas vêm aqui. Então, essa minha, ela já tem aqui a indicação de todos os materiais recomendados para usar. E dentre eles tem o tecido. Ela pode ser usada para papel, papelão, até materiais mais finos. E isso é importante para que não atravesse para o outro lado. Por exemplo, se você tentar usar cola de contato para prender o nylon, no tecido você vai ver que a cola vai passar para o lado direito do tecido e vai ficar aparente na peça. Então tem que ser uma cola que seja própria para o tecido. Como eu já adiantei para vocês, a cola ela é um pouquinho cara. Mesmo se você comprar em loja de material de construção, você vai ver que o preço dela não é muito acessível. Mas você precisa considerar esse valor junto com o valor do nylon. Lembra que eu falei que o nylon custa menos da metade do valor da manta? Então você precisa pensar, quando você for fazer as contas aí no seu ateliê, de quanto custa o conjunto de nylon e cola em comparação ao valor da manta, tá? Para que você veja se realmente está valendo a pena. Aqui no meu ateliê eu já vi que vale super a pena, isso sem considerar o tempo que eu economizo, que como eu disse para vocês, é o valor que é mais alto dentro do meu ateliê. Lembrando que essa cola vem com 500 ml e dá para você usar em várias peças, tá? Então, desde que eu comecei a usar, essa daqui é a minha segunda cola. Eu não sei dizer para vocês exatamente qual é o rendimento dela, mas de longe ela se pagou aqui no meu ateliê. Mas faça direitinho a conta aí para você ver se vale a pena para você. Então eu vou mostrar para vocês a aplicação desse tecido super fofo de gatinhos aqui, que eu tô usando para fazer o nosso próximo passo a passo que vai ao ar no sábado. Então aqui o que eu fiz foi, eu já cortei na medida que eu preciso e passei o tecido para ele ficar bem lisinho. Aí eu cortei um pedacinho de nylon dublado, um pouquinho maior do que o tamanho do meu tecido. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, eu nem cortei muito retinho, porque eu tinha um pedacinho sobrando de nylon. Então, ó, ele tá sobrando um pouquinho de cada lado, não precisa ser com muito excesso, não. Agora eu pego um pedacinho de papelão, eu uso esse papelão pra passar cola mesmo, então ele já tá todo colado. Aí eu vou apoiar em cima, eu vou fazer a colagem pelo lado da espuma. Então eu vou colocar aqui um nylon pra baixo e vou deixar a espuma pra cima. E eu vou fazer a aplicação da minha cola. Na própria cola, ela já tem algumas instruções de como você precisa fazer. Pelo menos essa aqui da Tec Bond. Então ela tem aqui algumas orientações. É bem importante você dar uma lida aí na sua cola para ver se você vai fazer todas as instruções corretamente. Ó, passei a cola em toda a superfície. Ela fica assim, bem molhada mesmo. Ó, vocês vão ver que ela tá toda molhada. Eu preciso esperar ela secar um pouquinho, ela ficar com esse aspecto seco, sem esse aspecto aqui, tá? Não vai ficar totalmente seca como a cola de contato, mas ela precisa sair essa espuma. Então eu vou esperar aqui, normalmente uns 30 segundos a 1 minuto. Então pronto, já é suficiente, ó, ela já não tá mais com aquele aspecto super brilhoso e molhado. E agora eu venho posicionar o tecido. Eu vou colocar ele aqui em cima, por isso que a gente coloca com um pouquinho, corta com um pouquinho de excesso, porque se eu errar a posição, mesmo assim não vai ficar totalmente errado. Vou colocar aqui. Pronto, aliso bem. Eu tô fazendo aqui dentro do meu ateliê para mostrar para vocês, mas normalmente eu faço isso na sacada do meu prédio. Vocês vão ver que ela espalha bastante essa cola. Então se eu colocar a mão aqui na minha bancada, ela tá ligeiramente colando, tá? O ideal é você fazer isso no chão. Eu normalmente coloco um papelão bem grandão e mais esse daqui em cima, porque desse papelão eu deixo lá na sacada mesmo, pra não ficar fazendo sujeira aqui no meu ateliê. Mas também não é nada demais, é só passar um paninho úmido que já sai, tá? Então pronto, ó, tá bem coladinho e eu já passei a mão pra poder esticar bem, não ficar nenhuma pontinha. Dobrei bem as pontinhas também. Ó, fica assim. O outro lado aqui a gente tá com o nylon. E agora eu vou esperar mais um pouco pra colar, pra sair bem essa cola. E aí eu vou cortar todas as bordas.
Essa tesoura eu deixo só pra isso, tá? Porque é uma tesoura que vai ficar meio colada mesmo. Então eu acabo deixando ela aqui no meu ateliê só pra isso. Ela não é uma tesoura super boa de tecido. E veja, como eu cortei exatamente o tamanho que eu precisava, agora o próprio formato aqui do meu tecido vai servir como guia. Eu não vou precisar refilar, fazer nenhuma costura de segurança. Disso daqui é só fazer o corte e o meu pedaço de tecido vai estar pronto para o uso. Então pronto, refilei, esse aqui é o resultado. Ó, então de um lado a gente tem o nylon, que fica com esse aspecto. Aqui por dentro tá a espuma e do outro lado o tecido. Veja que não fica enrugado, né? Se a gente esticar direitinho, tiver bem passado o tecido, ele fica com um aspecto super legal. E para ter um comparativo, eu coloquei aqui a manta, um outro pedaço, né? Que vão ser os dois espelhos, então eu coloquei a manta para vocês verem. Passei o ferro aqui em cima, então ó, grudou o tecido na manta. Quero mostrar para vocês como eles ficam parecidos. Deixa eu cortar um pedacinho aqui. Vou refilar um dos lados para vocês verem. Então ó, olhando por cima, vocês vão ver como fica muito parecido, ó, o nylon e a manta. Tá? É bem parecida mesmo a estruturação, o aspecto, quando a gente pega no material, ele é bem parecido também, tá? Quando a gente usa o nylon ou a manta. Mas o que eu falo pra vocês, ó, então essa aqui já tá refilada, e mesmo, ó como ficam os cantinhos, eu consigo dobrar ela, eu consigo amassar ela, e mesmo assim ela não solta, porque essa cola é super forte, olha só. Tá? Então isso aqui é muito prático. Cortei, depois que eu fiz a colagem e cortei, pronto, isso aqui eu posso usar fazendo o que eu quiser, que ela não vai soltar mais, é como se eu estivesse usando só o tecido. Agora, no caso da manta, então, ó, se eu começo a manusear, ela vai começar a soltar. Olha só, se eu fizer assim, por exemplo, ela já solta essa pontinha. Então aqui, antes de qualquer coisa, antes de refilar, né, eu refilei para mostrar para vocês, mas antes disso eu teria que passar uma costura em toda a volta, ou fazer um matelacê aqui, para depois usar. Então a gente acaba economizando um passo quando a gente usa aquela ali, tá? Veja só. E aqui, ó, facilmente ela solta. Por mais que eu tenha passado o ferro com uma temperatura forte, ela sai muito fácil. Essa daqui, se eu tentar puxar, eu acho que eu nem consigo achar a pontinha pra puxar. Olha só como ela fica super bem presa. Tá? Então, realmente vale muito a pena. E aí algumas pessoas perguntam, então agora eu posso usar assim? Isso aqui já serve de forro? Assim, poder pode, né? Vocês vejam que fica um forro, tem várias cores, inclusive, que vocês podem comprar. Mas eu, particularmente, não gosto muito desse aspecto do nylon. Depende muito do tipo de peça que vocês querem fazer, né? Mas eu gosto de fazer o acabamento das minhas peças com outros materiais, eu gosto de escolher os forros que combinem. Enfim, então eu só faço a estruturação mesmo e depois eu uso um forro. Vocês vão ver que eu vou escolher uma cor bem linda para fazer o forro dessa peça aqui. Sábado ela vai estar disponível para vocês. Bom, a minha conclusão sobre todas essas informações do nylon dublado é de que ele é um material excelente e que a maior vantagem é o tempo que eu consigo economizar dentro do meu ateliê. Eu amo fazer peças em tecido e para isso a gente precisa estruturar essas peças. Eu gosto tanto do resultado que ele dá, quanto pela facilidade que eu tenho na utilização. Por isso ele é o meu estruturador queridinho. Eu não estou desmerecendo a manta, ela tem o seu valor, ela tem o seu espaço no meu coração, eu continuo usando aqui no meu ateliê, continuo fazendo o matelacê, que é clássico dentro da costura, mas sim, o nylon é o meu queridinho, é o que eu mais uso para fazer as minhas peças. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. Me conta nos comentários se você já usava esse material ou se está pensando em usar daqui pra frente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!